Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Fernandes, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor de cirurgia ortopédica. Essa é a nossa primeira aula de imobilizações, aula que nós vamos falar sobre os princípios gerais de imobilizações, vamos dar uma visão geral. Tá? O objetivo dessa aula, um dos objetivos, é introduzir essas informações iniciais para que futuramente, nas aulas práticas, vocês já tenham esse conhecimento teórico. E é claro, se você tem um conhecimento teórico, algumas dúvidas vão aparecer aqui assistindo esses vídeos e nós vamos tirar ali juntos, né, na hora de praticar, de executar. Tá? Além dessa aula, nós vamos fazer outras aulinhas mais curtas, mostrando a imobilização e mostrando questões mais práticas, tá? Questões que vocês vão utilizar lá e como vocês vão ver a execução, isso vai facilitar mentalizar. Então, eu espero que todos aproveitem a aula, sejam muito bem-vindos, tá? Se quiser dar um like aí é bom, ajuda, né? Ajuda a divulgar, né? Se você gostou. Se não gostou, também dá aula. Se não gostar aí, dá sugestão aí pra gente, o que a gente pode melhorar, que a gente agradece, tá? Então aproveitem. Vamos lá, vamos começar. Um dos conceitos que nós precisamos ter é quando nós vamos utilizar essa imobilização. Quais são as indicações de realizar, de prescrever uma imobilização? Então, uma bem conhecida é tratamentos de fratura, tratamento definitivo ou tratamento provisório. O aluno que está fazendo a graduação em medicina, ele está fazendo uma formação geral médica. Ele vai se formar médico. Ele não vai ser especialista em tratamento de fraturas, ele não vai ser um ortopedista. Então, em princípio, os tratamentos definitivos, eles deverão ser encaminhados para um médico especializado, um médico ortopedista, tá? Então, a tendência é que nós aqui na graduação aprendamos a fazer os tratamentos iniciais, tratamento provisório. A gente faça o primeiro atendimento e encaminhe esse paciente, tá? Então, o nosso objetivo da aula não é o tratamento total de uma fratura, tá? Discutiremos alguns pontos específicos aí durante as aulas. Proteção pós-operatória é uma outra indicação. Então, eu fiz uma cirurgia, uma fratura de antebraço, por exemplo, uma fratura articular qualquer, de cotovelo, e existe uma fase inflamatória ali nas 2 primeiras semanas, uma fase dolorosa, eu posso colocar uma imobilização ali para proteção. Isso é uma possibilidade, tá? Então, pode ser feito imobilizações após a cirurgia. Ruptura de tendões, músculos, eu posso ter um estiramento qualquer que devido à dor intensa eu possa colocar uma imobilização para amenizar essa dor aguda, tá? Lesões ligamentares, então lesões de cotovelos, lesão no joelho, ligamentares no joelho, lesão do ligamento colateral medial, é uma lesão que quando parcial não necessita de cirurgia, mas é extremamente dolorosa e uma imobilização ajuda bastante. Nesse tratamento inicial para cicatrização e para alívio da dor. Contusão, entorses, né, que aqui o entorse já é uma lesão ligamentar, tá? E órtese para auxílio de lesões nervosas, até lesões nervosas também. O paciente teve uma lesão de um nervo traumática e eu posso colocar uma órtese ali até que o tratamento cirúrgico seja realizado. Tipos de imobilização. A gente pode dividir as imobilizações considerando o material utilizado e utilizando as técnicas de aplicação. Então, com o material, a gente tem o gesso circular, que é aquele gesso que a gente vê encobrindo todo o braço, toda a estrutura é rígida, tá? Braço, membro inferior, tá? Então, um tipo de material é o gesso, tá? Um outro tipo, existem os materiais sintéticos e existem imobilizações que não utilizam tutores rígidos, né? Que não haverá aquela parte rígida, será imobilizações apenas com ataduras, que os exemplos são as tipóias, são as imobilizações para a região da cintura escapular, como aquela imobilização em 8. Tá?
E outra forma de dividir os tipos de imobilizações é com relação à técnica e aplicações utilizadas. Então vamos lá, são as talas, o gesso circular, o gesso fendido e as órteses. Vamos entender um pouquinho melhor o que são essas técnicas. Então vamos ver aqui alguns tipos de mobilizações. Aqui eu estou usando o pointer para mostrar uma tala, então algodão, e embaixo o gesso. Tá? Esse rolinho aqui é o gesso, mais à frente ali eu vou mostrar para quem nunca viu. Tá? Então essa é a tala em que a gente utiliza uma estrutura rígida, esse gesso aqui vai ficar rígido, uma estrutura rígida em algum apoio para o membro. Tá? Depois eu mostro como se faz. Aqui o gesso circular. O gesso circular é a estrutura rígida envolvendo todo o membro. E toda a área a ser tratada. E o gesso fendido, que é um gesso circular com uma fenda no meio que confere algumas vantagens, como por exemplo, não comprimir um membro que edemacie após a imobilização. Além disso, nós temos uma órtese, tá? Que também é um tipo de imobilização. Aqui a gente mostrando ali as imobilizações com a atadura, malha tubular, imobilizações não gessadas, tá? Então aqui a tipóia, um tipo de tipóia, aqui uma imobilização em 8, aqui utilizada para cintura escapular, fratura de clavícula, luxação acromioclavicular. Por que 8? Porque forma um 8 aqui atrás e aí deram esse nome. Outros tipos de imobilizações são imobilizações para a coluna vertebral. Então aqui mostrando coluna cervical, mostrando coluna lombar. Atualmente é muito raro nós fazermos imobilizações gessadas para a região da coluna vertebral. Tá? No entanto, é possível sim realizar caso haja necessidade. A tendência hoje é que a gente solicite que o paciente adquira esses produtos pré-fabricados, tá? que conferem um pouquinho mais de conforto ao paciente. Então vamos lá, quais as vantagens de realizar uma imobilização? É evitar um procedimento cirúrgico, tá? Então essa é uma grande vantagem, tendo em vista que o procedimento cirúrgico ele tem risco. Então a gente evita os riscos do procedimento cirúrgico, como infecções, complicações relacionadas a qualquer procedimento cirúrgico, como complicações anestésicas, que é efeito colateral de algumas medicações que serão utilizadas. A cirurgia ela tem um gasto com os materiais utilizados, com a utilização do centro cirúrgico, com toda a equipe técnica que vai trabalhar operando. Então, a gente evita complicações e gastos. Tá? Quais as desvantagens da imobilização? O fato de você evitar alguns riscos faz com que você necessite de um supervisionamento melhor de como está evoluindo essa imobilização. Então, pelo menos aí uma vez por semana você tem que reavaliar esse paciente. Tá? Se for uma fratura, essa fratura pode desviar durante essa imobilização e pode sim requerer tratamento cirúrgico mais à frente, ou precisar de uma nova manipulação. Tá? Então, é necessário supervisionamento. Como vai ficar imobilizado, isso tende a ter uma perda, uma hipotrofia muscular, uma perda de função maior que tende a necessitar de um tempo de reabilitação maior também. Além disso, existem outras possibilidades de riscos também. A imobilização não é isenta de riscos, tá? Então, existe possibilidade de rigidez articular, hipotrofia da musculação, desmineralização óssea, que é uma osteopenia nesse membro que foi imobilizado, dor, edema e uma outra complicação que é a síndrome da dor
complexa regional, que é um tipo de distrofia simpático-reflexa, que pode ser muito prejudicial, incômoda, dolorosa para o paciente. Então vamos lá, vamos conhecer os materiais utilizados. Esses materiais vocês vão ter acesso ali na aula prática, vão manusear, vão utilizar. No entanto, a gente já adianta aqui alguns conceitos. Então, olha, aqui nós temos uma serra elétrica. Essa serra é específica para retirada de gesso, tá? Então lá a gente faz umas brincadeirinhas com essa serra para o aluno perder o medo, tá? O detalhe é que você jamais pode confundir uma serra oscilatória para retirada de imobilização, para retirada de gesso, com uma serra, com uma maquita, por exemplo. Porque a maquita ela corta o dedo da pessoa. Essa serra não, ela foi projetada justamente para não lesar partes moles, tá? Então a gente consegue ter contato com essa serra sem problema nenhum. Tá? Isso aqui é um spreader, é um afastador, é um instrumental que a gente usa para abrir o gesso, tá? Esse aqui que eu estou mostrando e esse aqui também, tipos diferentes. Nossa tesourinha, a gente sempre usa uma tesoura, a gente vai ver a característica, eu vou mostrar com outro ângulo essa tesoura para vocês perceberem que ela tem uma ponta romba, tá? E os scissors aqui, essas tesoura de jardinagem, o nome disso aqui é tesoura de jardinagem, tá? Que a gente pode utilizar também para quebrar o gesso, caso necessário. Aqui a tesoura, mostrando a pontinha romba. Por que a ponta é romba? Porque a pele, depois que ela fica imobilizada, ela fica friável, uma pele muito sensível. Se a gente pega qualquer tesourinha e arrasta na pele, pode causar uma lesão. Então, essa ponta romba ela é fundamental aí para que a gente evite lesar o paciente, tá? Estou destacando aqui essa ponta romba. Agora vamos lá ver como que funciona essa serrinha, essa serra ortopédica aqui para retirada de gesso. Nós fazemos, ela entra perpendicularmente ao gesso e nós vamos fazendo movimentos aqui perpendiculares ao gesso, tá? Olha lá como é que ela funciona. Não é para arrastar para lá e para cá não, tá? É só fazer de cima para baixo, tá? E aí nós vamos fazendo fendas de forma perpendicular aqui ao gesso e de forma que ela seja contínua, tá? Essa é a técnica para retirar. Após retirar, fazer essa fenda, o gesso ele ainda continua como uma estrutura circular, como um anel e rígido, tá? Então, só o fato de fazer a fenda é difícil você retirar o gesso. E aí nós precisamos da ajuda ali do spreader para conseguir abrir, tá? E aí a gente evita machucar o paciente, machucar a nossa mão. Esse aqui é a função daquele spreader. Seguindo aqui com a apresentação do material ortopédico, nós temos essas malhas tubulares ou stockinette. São rolinhos de uma malha que ela é tubular. Então nós aqui mostrando aqui como é que se veste ela, tá? Nós vamos vestir os membros para proteção. Ela serve para proteção. Nosso próximo material que a gente vai ver é um algodão ortopédico. Esse algodão ele pode causar algum tipo de irritação na pele, essa malha protege. O próximo material é o algodão ortopédico. Esse algodão ele não é igual àquele algodão que a gente conhece, né? Aquele branquinho, não. Esse algodão aí ortopédico ele é algodão impuro, então a gente vai ver aqui, ó, cadê o pointer? A gente vai ver que ele tem algumas coisinhas pretinhas, tá? São impurezas, é um algodão que não foi totalmente limpo, tá? Então ele tem algumas impurezas que não tem problema nenhum, porque nós colocamos aquela malha tubular para que esse algodão não entre em contato direto com a pele, tá? O objetivo desse algodão é proteger contra compressões, tá? Para que não escarifique a pele, para que não comprima, não necrose a pele. Tá? Tem um papel envolvendo todos eles, tá? Que deixa ele bem ajustadinho e a gente tira esse papel, às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas aí vocês treinam na aula para tirar esse papel.
e aí fica um rolinho em que nós vamos utilizar. A técnica nós vemos em seguida. E aqui, ó, só para reforçar, malha tubular primeiro, protegendo a pele, algodão para não ter nenhum tipo de compressão e, por fim, o gesso. Atadura de crepom, isso aqui é conhecida, né? Amplamente conhecida aí nos hospitais, tá? Então, atadura de crepom, essa estrutura aqui, essa linha cruzada que vem em rolo, tá? Forma esse tecido que nós utilizamos para envolver, auxiliando aí nas imobilizações. E o gesso, propriamente dito, que é esse material aqui que é semelhante a uma atadura, tá? Então é um rolinho com tecido entrelaçado perpendicular e que é impregnado por sulfato de cálcio, tá? Então a aparência dele aqui de cada faixazinha é dessa forma, aqui vou mostrar com o pointer, dessa forma, e a gente vai vê-lo assim quando a gente for trabalhar. Quando a gente vê o paciente, a gente já vê tudo pronto, né? Mas para fazer ele, a gente pega essa estrutura primária aqui. Umas observações técnicas aqui é que esse gesso nós submergimos ele, pode submergir o rolo ou a forma que a gente quer já, às vezes nós colocamos ele já no tamanho que nós queremos, submergimos para que ele seja hidratado em excesso, depois nós retiramos o excesso de água e em seguida nós moldamos esse gesso. Como que nós vamos moldar? Nós vamos moldar passando a mão nele, tá? Por quê? Por que nós vamos pegar esse gesso aí e ficar retirando a água e unificando essas malhas que nós colocamos sobrepostas? Para que ele fique homogêneo. Então aqui espero que meu pointer esteja aparecendo, mostrando aqui, ó, diversas malhas sobrepostas e homogêneas. Porque se nós não fizermos isso, ele vai ficar assim, ó. Ele não vai ficar homogêneo e aí ele perde algumas características, né? Ele não vai ficar tão rígido, ele vai ficar mais suscetível à perda da mobilização ali, da posição que nós colocamos. O detalhe é que nós submergimos esse gesso, a gente não faz isso na pia, a gente faz num balde, numa bacia qualquer, tendo em vista que ele libera alguns resíduos, né? Então esses resíduos aqui a gente evita que isso vá para o encanamento, tá? Então nós utilizamos isso em um balde específico para depois ser descartado. Aí existem técnicas, existem locais específicos. Caso não tenha um local específico para o descarte, a própria decantação já é suficiente. Deixa decantar ali ao longo do dia, no final joga a água fora e o resíduo físico ali, o resíduo rígido, a gente joga no lixo. A aplicação do gesso tem alguns fatores que podem influenciar, tá? Uma delas é a temperatura da água usada. Então, assim, quando nós colocamos o gesso na água, em seguida, o sulfato lá de cálcio, ele vai fazer uma reação exotérmica, então ele vai ficar quente, né? Você pode avisar para o paciente que vai ficar quente, que ele não precisa se preocupar, porque não vai queimar a pele, não chega a aumentar a temperatura tanto assim, tá? Mas nessa reação exotérmica é que ele fica rígido, tá? Então, se a gente utiliza uma água quente, a gente acelera esse processo. Então, teoricamente, a temperatura ideal é 20 graus. Ah, tá frio, professor, não tem como aquecer a água. Não tem problema nenhum, vai demorar um pouco mais, você só toma um pouquinho mais de cuidado. Então, a água quente acelera essa reação, a água fria reduz, demora um pouquinho mais, tá? O gesso, é claro, quanto mais seco o ar, quanto maior o calor, maior será a evaporação. Então esse gesso vai secar mais rápido, tá? Lembrando que existe essa reação em que ele fica rígido em poucos minutos, aí 10, 5 minutos, dependendo da temperatura, dependendo do ambiente, né, das condições ambientais. No entanto,
O gesso ele só fica seco mesmo 48, 72 horas depois, quando evaporar tudo. Então, no primeiro dia, o paciente, você precisa orientar o paciente para ter mais cuidado, proteger essa imobilização, porque ela fica mais suscetível a perdas, a amolecer. Tá? Lembrar também que, apesar dele ser rígido, ele não é resistente à água. Né? Então, a gente vê as pessoas na praia, na cachoeira, então, com gesso, isso não é recomendado, tendo em vista que se molhar ele perde a qualidade, ele vai deixar de exercer sua função de ser rígido e mobilização. Então vamos lá, aqui alguns detalhes técnicos com relação à colocação do gesso. Sempre que a gente vai utilizar qualquer rolo, qualquer material em forma de rolo, nós tomamos cuidado para que a aplicação seja no sentido que esse rolo desenrole. Tá? Isso facilita tecnicamente, porque às vezes a gente vai estar segurando com uma mão, com a outra mão a gente vai desenrolar. Então isso faz com que, aqui ó, segurando com uma mão, que eu falei, ó, a outra mão desenrolando, tá? Isso faz com que nessa posição fique mais fácil tecnicamente. Então aqui, ó, então é desenrolando, chequinho verde para mostrar como é que é, e não o contrário, tá? Vocês vão ver que vocês vão fazer assim sem perceber, e a gente vai lembrar, não, faz ao contrário que é melhor tecnicamente, tá? Porque além disso, a gente tem outras questões técnicas que a gente quer que vocês prestem atenção na hora de fazer a imobilização. Outra questão é que todos os rolinhos têm um comprimento aqui, ó, tem um comprimento e uma largura. Nós queremos que essas enroladinhas aqui, elas cubram 50% da faixa que já foi colocada. Então é isso. Eu coloco uma, a próxima vai cobrir 50%. Dessa forma eu evito que uma região fique mais comprimida do que outra, tá? Então eu coloco a faixa, a próxima faixa é 50% da primeira, ó, 2 dedinhos aqui para mostrar que é 50%, tá bom? Então vamos lá, e a gente vai treinar isso aqui. Outras questões técnicas é que existem diversas variações de melhor posicionamento para imobilização de acordo com cada tipo de patologias, tá? Como nosso objetivo não é o tratamento definitivo de todas as lesões, a nossa recomendação é que vocês utilizem imobilizações em posições neutras, tá? Então, aqui o antebraço, por exemplo, nós deixamos ele em posição neutra, tá? A gente não deixa ele pronado nem supinado, a gente deixa neutro, tá? Cotovelo, a gente deixa aqui, ó, cotovelo, tornozelo, a gente deixa em 90 graus, tá? Não flete mais do que 90 para que não tenha nenhuma compressão vascular, tá? Também não deixa estendido, então a gente deixa geralmente em 90 graus. E as mãos nós deixamos em posição natural, posição de conforto, tá? E a posição, se você parar a sua mão, você vai perceber que os dedos eles têm uma flexão natural e você vai perceber que a mão ela tem algumas posições que são naturais, como essa dorsiflexão aqui do punho, tá, em torno de 20 graus. Tá? Então nós tendemos a deixar essas posições que são efetivas e úteis para um tratamento inicial, um tratamento provisório. Além disso, nós evitamos que a imobilização fique muito próxima à articulação, tá? Então, geralmente 2 dedos aí das pregas cutâneas são razoáveis, é uma medida utilizada e eficiente também, tá? Outra questão técnica é aquela questão da malha tubular. Então, nós sempre fazemos a malha tubular maior, pode cortar, pode usar a malha tubular, deixa maior, porque nós usamos ela para fazer a arte final ali, para proteger as bordas. Então, a malha tubular estava para cá, nós puxamos ela. A malha tubular estava lá em cima, nós puxamos ela.
tá? Então a gente vai mostrar isso também. Passo a passo, então aqui um passo a passo para vocês só terem a visão geral de como isso funciona. Primeira coisa, malha tubular, longa, tá vendo que tá passando aqui da mão? Tá vendo que tá indo lá pro ombro, tá lá quase lá na escápula? Quando a gente está imobilizando a mão, quando a gente não quer imobilizar o dedão, primeiro dedo, o polegar, nós fazemos um cortezinho para ele sair, tá? Em seguida, nós cobrimos com algodão. Então, vamos cobrir com algodão, tá? Aí tem algumas técnicas, nós vamos mostrar um vídeo prático com uma técnica que a gente sugere para vocês fazerem, tá? Depois nós colocamos o gesso no tamanho que nós queremos, pegamos esse gesso e introduzimos na água, aqui a água, introduzimos ele na água e depois vamos lá retirar o excesso de água, passando a mão. Nós vamos alisar ali, esmagando, para que essas malhas elas se unam ali e tenham um conteúdo homogêneo. Então aqui só lembrando, né? Vai colocar o algodão, coloca na técnica correta. Continuando passo a passo, então eu coloquei ali a tala na posição 90 graus, mão em neutro, tá? Eu passo a atadura, em seguida a atadura, eu volto essa malha tubular para ajeitar a borda. Então eu volto lá proximal, olha como ficou bonitinho aqui. Volto distal, tá? Olha como tá bonitinho agora a mão. E cubro novamente com a atadura, tá? Isso aqui é alguma coisa que a gente usa, né? Que pode ser chamada de mão francesa, né? Que é nessa estrutura aqui perpendicular do braço em 90 graus, né? Nós fazemos uma faixa direto segurando isso, uma faixa cobrindo aqui nesse sentido, cobrindo aqui, ó, unindo um osso ao outro, um membro ao outro, uma estrutura a outra, de forma a impedir a extensão, tá? É só uma questão técnica que a gente vai comentar mais adiante. E depois cobrimos tudo com a atadura. Então tá aqui, tá feita a imobilização. Esse aqui é o resultado final. Comentando agora sobre os membros inferiores, os princípios são os mesmos, tá? Tudo que a gente fez ali no membro superior, nós vamos fazer no membro inferior, mudando pequenos detalhes. Então vamos lá, aqui só um exemplo, tá? O paciente pode ficar em decúbito ventral, tá? Com o pé apoiado, e aí você tem ali o pé, tornozelo praticamente na posição adequada, tá? Então a gente segue toda aquela sequência que a gente falou. Aqui eu só estou mostrando malha, algodão, gesso colocando aqui em cima. Isso aqui é importante, eu queria destacar, ó. Ficou longo demais o gesso? Pega a tesoura e corta, tá? Tendo em vista que o gesso não é uma malhazinha enroladinha, parece uma atadura, só que impregnada com sulfato de cálcio. Então ele é passível de ser cortado, tá? Então ficou longo, a gente vai lá e corta, deixa na posição adequada. Depois a gente passa a atadura e tá resolvido aqui, tá feita a imobilização, tá? Tanto em decúbito ventral como em decúbito dorsal ou sentado também. A gente vai mostrar como se faz sentado. Importantíssimo, não basta imobilizar a pessoa, você tem que orientar. Às vezes a pessoa nunca fez uma imobilização na vida, ela não tem a mínima noção do que é aquilo, de quais os cuidados devem ter, tá? Então o que a gente sugere? Ó, que um dos cuidados é a reavaliação periódica. Então, avaliar neurológico, vascularização, pele, fazer radiografias em caso de fratura semanais ou de quinzenais para ver se houve desvio, tá? Na avaliação vascular, perfusão capilar, pulsos, tá? Existe a síndrome compartimental, que vocês têm uma aula específica sobre isso, tá? E que tem alguns sinais, tá? E nós vamos buscar sempre ativamente, tá? Tem dor excessiva? O que é dor excessiva? Dor que não alivia com medicação analgésica. Toma remédio, não passa dor. Tem uma coisa errada, né?
Então isso chama muita atenção. Edema excessivo, tá? Imobilizou, vai ter edema. O problema é quando fica excessivo, tá? Então você vai avisar o paciente que ele vai ter um edema, no entanto, nessas reavaliações você vai falar, isso é normal, tá? Se ficar aquele edema duro, aí o paciente tem que voltar, tá? Intolerância ao estiramento, isso é um sinal, ele é muito sensível aí e específico também para síndrome compartimental, que é extensão passiva. O paciente está com o dedinho parado, a gente vai lá e estende, só isso aqui, ó, estendeu, gritou, muito suspeito de síndrome compartimental, tá? Vai ter que abrir o gesso. Perda da sensibilidade ou força, não tem como ter alteração motora, né? Alteração neurológica, né? Parestesia, paresia, tem que abrir esse gesso, tá? Alterações da pele também, então se o paciente tem bolha ali, tem uma irritação excessiva, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Então, só destacando que não basta imobilizar, você precisa também orientar, né? Alguns pacientes nunca fizeram uma imobilização, não tem a mínima ideia de como se comportar com essa imobilização. Então, a gente imobilizou, a gente passa algumas orientações. Dentre elas, proteger com saco plástico para não molhar quando for tomar banho, quando estiver chovendo, evitar entrar em qualquer lugar molhado, tá? Piscina, qualquer coisa, tá? Então tem alguns cuidados, né? Então coloca o saco para imobilizar e veda a extremidade, tá? Pode ser com esses filmes de plástico de PVC que a gente usa em cozinha, pode ser com esparadrapo, tá? O objetivo é tornar esse ambiente permeável para que o gesso não fique molhado. Mobilizar os dedos delicadamente, tá? Porque a gente fala, ó, tem que mexer os dedos, a pessoa faz assim, ó. Aí pronto, aí se tem uma fratura, desviou a fratura. Então fala, ó, é para mobilizar os dedos, mexer o dedo bem devagar, tá? O objetivo de mexer o dedo é contrair a musculatura, otimizar o retorno venoso. Se ficar muito parado, só de ficar parado já vai fazer edema. Além disso, para reduzir o edema, a gente pede para elevar o membro. Então, tá sentado, tá deitado, eleva o membro, coloca um travesseirinho, eleva o braço, eleva a perna, eleva o membro, de preferência acima do coração, isso melhora, otimiza o retorno venoso. Retirar anel, pulseira, tá? Tudo que é circular tem que retirar. Então, isso você já faz na chegada do paciente no pronto atendimento. Ele teve um trauma ali no membro superior, você viu o anel, você manda retirar no primeiro contato, antes de ir para o raio-x. Tá? Pede para retirar, porque às vezes demora lá para fazer o raio-x, quando ele volta já fez o edema, o anel não sai. Aí você vai ter mais um trabalho. Tá? Então sempre orienta a retirar. Depois que fazer a imobilização, você fala para não colocar anel, porque mesmo depois da imobilização pode ele emaciar mais, pode inchar mais e prender o anel, tá? Retirar esmalte, cobertura de unha, porque a unha nos ajuda na avaliação clínica, tá? Para avaliar a perfusão. Não introduzir nada no gesso para coçar. Ué, professor, mas não vai coçar? O ideal é que não coce, porque a pele fica friável. Se introduzir qualquer coisa, você pode lesar essa pele vai estar úmida, abafada, e aí chance de infecção. Então o ideal é não introduzir nada dentro do gesso, tá? Tendo em vista que não vai resolver o problema, porque vai continuar coçando. Tá? Então a sugestão é a pessoa usar um secador de cabelo frio. Tá? Se usar quente, pode queimar também. Tá? Então um secador de cabelo frio melhora essa percepção de prurido aí, a pessoa evita introduzir qualquer coisa, tá? Não apoiar o gesso, então colocou o gesso ali, uma bota, uma imobilização em bota, não é para pisar. Ué, eu vou sair sem pisar? Exatamente, vai sair com auxílio de alguém, com muletas, com cadeira de roda, mas se pisar, vai estragar a imobilização, tá? Nem apoiar o cotovelo também, apoia o cotovelo, em uma semana já perdeu ali
a estrutura rígida no cotovelo, tá? Esperar o gesso secar completamente. O gesso seca completamente quando toda a água evapora. Isso aí demora de 1 a 3 dias. Tá? Orientar também que o gesso não está rígido ali nas primeiras horas, tá? Não está totalmente pronto, não. Muito importante também são essas recomendações para o paciente retornar ao hospital, independente da hora, tá? Então, são recomendações de urgência. O que caracteriza uma urgência numa imobilização? Então, alterações de cor, tá? Significativas. Então, o dedo ficou azul, tá bem cianótico, pode ter um comprometimento da vascularização ali, do retorno venoso. Então, esse paciente ele tem que voltar. Então, a gente orienta ali o paciente, ó, mudou a cor de forma expressiva, tá azul, tá preto, tá roxo, tá branco, você precisa ser reavaliado, tá? Algumas coisas de forma excessiva, como edema, tá? Então, a gente avisa, ó, vai doer, você precisa tomar medicação, vai ficar inchado, tá? Você precisa mobilizar, elevar, tá? Então, tá inchado, você dorme com esse membro elevado. De manhã vai ter que acordar um pouco melhor, esse edema vai ter que acordar menos inchado, tá? Agora, edema excessivo, edema duro que não passa, ele tem que ir para o hospital, tá? Dor excessiva, dor que não melhora com um analgésico, tomou o analgésico prescrito, continua com muita dor, tem que ir no hospital, tá? Então, tudo que foge ali da curva, tá? Agora você tem que orientar o paciente que ele precisa tomar remédio, né? Porque senão ele chega lá de madrugada, ó, eu tô com dor aqui no meu braço, aí você tomou remédio? Não, aí você dá uma dipirona, ele melhora. Aí isso não é uma urgência, né? Então, orientar. Toma a medicação. Se porventura continuar com dor excessiva, aí você precisa retornar, porque aí pode ser sim grave, tá? Sintomas neurológicos, então tá dormente, fala ao paciente, ó, tá formigando, se estiver formigando e não passar, tá? Perdeu a força para fazer o movimento, aí você volta aqui para o pronto atendimento, que a gente precisa te reavaliar. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado, tenham aproveitado. Se não gostou, também não tem problema. Avisa pra gente o que não gostou, o que a gente pode melhorar. E dá um like também aí, contribui para que esse vídeo possa ajudar outros estudantes aí de medicina, pessoal da área de saúde, que tenha interesse em conhecer sobre o assunto. Nós ainda vamos fazer outros videozinhos, tá? Esse aqui é só uma introdução. Nós vamos fazer alguns vídeos executando a imobilização e aí vai ser legal para você ver o passo a passo, mentalizar isso. Na hora que a gente for lá para a prática, você já tem esses conceitos bem estabelecidos, vai ser bem fácil, vocês vão evoluir bastante. Vai ser um conteúdo aí que vocês vão poder levar aí para toda a carreira médica. Se um dia precisar, vocês estarão prontos, tá? Muito obrigado, grande abraço, até mais.